Olá, tudo bem? Eu sou o professor Marlon e hoje nós vamos falar a respeito das reações de combustão incompleta. Mas o que é uma reação de combustão? As reações de combustão são aquelas reações onde eu tenho um material combustível reagindo com um material comburente, causando a queima desse material. Na prática, elas são reações de oxirredução ou reações de oxidação. Podemos dizer que uma reação de combustão incompleta é aquela em que existe uma quantidade de oxigênio menor do que a necessária. Com isso, eu vou ter uma produção de gás carbônico, mas eu posso ter também monóxido de carbono, carbono elementar, que é a fuligem, além, obviamente, do vapor d'água que sai nesse processo. Então, a reação de combustão incompleta é a reação que nós conhecemos por essa chama mais alaranjada, que deixa essa fuligem, esse resíduo, que libera menos calor do que a combustão completa, que é mais eficiente. No caso da reação aqui de combustão incompleta, a gente pode ainda ressaltar que, além dela ser, então, causadora dessa fuligem, ela pode ser utilizada para produzir o carvão vegetal. Você pega lá um pedaço de árvore, um pedaço de madeira, e ela é colocada para uma combustão incompleta, fornecendo aí o carvão vegetal, que libera aquela fuligem. Além disso, nós podemos dizer a questão da chama, essa chama alaranjada, uma chama característica de menor temperatura. Se eu deixar um material aqui em cima, ele vai escurecer, ele vai receber fuligem liberada por essa chama. E a gente observa ainda, na queima aqui de carvão, por exemplo, numa locomotiva aqui, a gente vê a saída dessa fuligem, essa fumaça escura, que é bastante comum de presença de material particulado. O que é este material particulado? É resíduo de combustão incompleta do carvão que estava ali. Então, a reação de combustão incompleta é essa reação com privação de quantidade de oxigênio. Uma reação menos eficiente, que libera uma menor quantidade de energia e que acaba liberando uma fuligem que vai sujar o ambiente e que pode causar um dano à nossa saúde, uma vez que o monóxido de carbono que ela libera é tóxico. Portanto, na hora de montar essas reações, você vai perceber que você vai ter lá monóxido de carbono, carbono sólido presente. A reação de combustão incompleta tem uma diferença em relação à reação de combustão completa. Na combustão completa, você recebe o combustível e a partir disso, você deve montar a reação de combustão, colocando oxigênio, formando gás carbônico e vapor d'água. Na combustão incompleta, você vai receber a reação pronta. Talvez você tenha que balancear, mas você já recebe os produtos, porque dependendo da quantidade de oxigênio que eu tenho, os produtos formados serão diferentes. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos aqui. A combustão da glicose. Quando eu coloco ela com 3 mols de oxigênio, eu formo 6 mols de monóxido de carbono e 6 mols de vapor d'água. Por outro lado, eu poderia fazer a combustão da gasolina e, diminuindo a quantidade de oxigênio necessário para queimar 1 mol de octano, que normalmente são 25 meios ou 12,5 mols, para uma quantidade como, por exemplo, aqui de 13 meios, olha o que acontece. Eu chego a 4 mols de monóxido de carbono e 4 mols de carbono elementar de fuligem. Então, eu não vou prever isto. Eu vou receber o que está em branco e vou balancear a minha reação. Além disso, eu posso ter a combustão do etanol aqui, com 1 mol de etanol, reagindo com 2 mols de oxigênio, formando monóxido de carbono e vapor d'água. É importante que você perceba esta ideia de que você tem aqui uma situação onde você está formando o monóxido. Por hoje era isso. Muito obrigado e até o nosso próximo momento.